Um dia na vida de Abed Salama, de Nathan Troll. Parte 4. O Muro. Capítulo 13. Para o coronel Saar Tsur, o aspecto mais significativo do acidente de Jabá foi ter conhecido o Ibrahim Salama. Eles continuaram amigos, desfrutando uma relação de benefício mútuo. Se Ibrahim pedisse a Saar que desobstruísse uma estrada palestina bloqueada pelo exército com blocos de concreto ou montes de terra, Saar o atendia. Esse tipo de medida de facilitação, como eram chamadas pelo exército, fazia uma enorme diferença na vida dos palestinos, permitindo que reduzissem drasticamente o tempo perdido no trânsito, acessando suas lavouras e, de modo geral, se sentissem menos aprisionados. Além disso, quando Ibrahim dava a Saar os nomes de autoridades e empresários palestinos, Saar os adicionava à lista de VIPs autorizados a passar pelo posto de controle de Beit El, cujo acesso era restrito a um pequeno grupo de pessoas e economizava tempo. Ibrahim, por sua vez, ajudava Saar a reduzir o que o exército chamava de atrito, a resistência palestina ao governo militar israelense. Fazia meses que os jipes de Saar vinham sendo alvejados com pedras e coquetéis Molotov num trecho da estrada de Jabá, perto da base de Hama de Aham. Saar não sabia o que fazer a respeito. Aham era uma terra sem lei, negligenciada por Israel e fora da jurisdição das forças de segurança da AP. Era cercada por instalações do exército e o muro de separação cingia 3 lados do local. Sem ninguém para detê-los, os moradores usavam escadas e cordas para pular a construção e entrar em Jerusalém. As medidas tomadas pelos soldados de Saar haviam resultado apenas em aumento de resistência. O coronel orientou suas tropas a atirar no joelho dos Shabá que lançassem pedras e coquetéis Molotov, mas tinha certeza de que algum dia um de seus soldados erraria a mira e mataria um dos manifestantes, incendiando ainda mais os protestos em Aham. 8 dias depois do acidente na estrada de Jabá, o que ele temia aconteceu. Durante uma manifestação nos arredores de Aham, numa sexta-feira à tarde, um jovem de 23 anos lançou fogos de artifício em direção às tropas da FDI, que responderam a tiros, matando-o. Em resposta, mais pedras passaram a alvejar os jipes militares de Saar. Tão logo o comandante solicitou o auxílio de Ibrahim, o problema desapareceu e não voltou a se manifestar durante seu mandato. O amigo palestino sequer precisou pressionar muito. Embora fosse muito desprezada pelos Sabá, a sulta era também temida, e por um bom motivo. A experiência mudou a visão de Saar a respeito da melhor maneira de executar seu trabalho. Em situações em que no passado havia recorrido a experientes militares, poderia ter muito mais sucesso caso trocasse favores com pessoas como Ibrahim. Na visão de Saar, mais ainda que a cooperação com a AP, o que havia facilitado seu trabalho era o muro de separação. Tendo servido em diversas regiões controladas por Israel, a mais desafiadora, em sua opinião, era, de longe, a constituída por Grande Jerusalém e por Ramala, que compunham uma única malha urbana. Saar mal saberia dizer onde uma estrada terminava e a outra começava. A região era densamente povoada e tinha comunidades judaicas e palestinas confinantes. Havia palestinos de todos os estatutos civis, desde cidadãos de Israel até aqueles que possuíam documentos de identidade azuis ou verdes. Havia ainda locais como o campo de Shuafat e Darriat as-Salam, que poderiam ser classificados como terras de ninguém. Oficialmente anexados a Israel e, portanto, fora dos limites da jurisdição da AP, mas negligenciados pelos prestadores de serviços básicos israelenses, que raramente os acessavam.
Até mesmo o corpo de bombeiros só agia sob escolta do exército. Havia também um inverso: assentamentos que não tinham sido oficialmente anexados a Israel, mas que estavam perfeitamente conectados ao país, com acesso a todos os serviços de que seus vizinhos palestinos não dispunham. Em razão de sua complexidade e da grande população palestina, a região era um dos alvos preferidos de ataques contra Israel. Em 2003, uma mulher planejou um atentado suicida num restaurante em Haifa, após ter 3 parentes mortos pelo exército israelense. Depois de sair de Jenin, onde morava, e viajar 2 horas para o sul, entrou em Jerusalém. Fez um retorno e seguiu viagem por mais 2 horas e meia rumo ao norte, até chegar a Haifa. A polícia e o exército israelenses defendiam que ataques como esse comprovavam a necessidade de um muro de separação. Saar foi favorável à construção, sobretudo na Grande Jerusalém. Costumava dizer que não havia comparação entre a primeira vez que serviu ali, em meados da década de 2000, quando grande parte do muro ainda estava sendo erguido, e a segunda, quando a obra já havia sido concluída no setor. De 2004 a 2006, 3 soldados israelenses e 5 civis foram mortos em ataques na região da Grande Jerusalém e de Ramala. De 2010 a 2012, não houve vítimas fatais. Quando o acidente ocorreu, o muro de separação estava em seu 10º ano de construção e já constituía o maior projeto de infraestrutura da história de Israel. O custo havia chegado a quase 3 bilhões de dólares, mais do que o dobro do que havia sido gasto na construção do Aqueduto Nacional. Seu arquiteto foi Dani Tirza, um coronel da reserva que chefiou durante 13 anos o planejamento estratégico das FDI na Cisjordânia. Ele havia participado de quase todas as negociações territoriais com os palestinos, elaborando os mapas para a delimitação das regiões autônomas, tanto por ocasião dos acordos de Oslo, como mais tarde, quando das propostas israelenses para um acordo final. Yasser Arafat o chamava de Abu Karita, o pai dos mapas. Dani estava certo de que Arafat queria dizer Abu Karta, o pai dos embustes. À época do acidente em Jabá, Dani tinha 53 anos e comandava o órgão dirigente de Kfar Adumim, assentamento construído num terreno confiscado de Anata e fundado em 1979, 10 anos antes de Dani se mudar para lá. Ele se lembrava bem de como o lugar era estéril naqueles primórdios, com menos de 100 famílias e sem uma árvore sequer. Com o tempo, havia se transformado num oásis verdejante, repleto de flores, palmeiras e casas com telhados vermelhos e piscinas, e abrigava mais de 3.400 judeus israelenses, alguns deles colonos de 2ª ou 3ª geração. O assentamento se expandira a ponto de dar origem a outros 2 adjacentes, Alon e Nofei Prat, chamados, com uma piscadela, de bairros de Kfar Adumim, uma forma de negar que Israel estivesse construindo novos assentamentos. Dani se mudou para a Cisjordânia porque queria ser um pioneiro, colonizando, tal como seu avô, partes da terra de Israel. Nascido na Galícia na virada do século, o avô de Dani fora membro do movimento juvenil marxista-sionista Hashomer Hatzair. Sua família, Hared, rejeitava o sionismo e a maior parte dela morreu no Holocausto. Pelo resto da vida, ele diria a seus descendentes que a família havia morrido por se recusar a lhe dar ouvidos. Não que o avô de Dani defendesse a Palestina como um porto seguro para os judeus. Havia lugares melhores para onde fugir do ódio antissemita. A região era um destino de apenas uma pequena parcela dessa população, uma vanguarda de sionistas e ideologicamente engajados.
Os primeiros líderes rechaçavam a ideia de que houvesse escolhido a Palestina por desespero e não pelo ideal de fundar uma nova nação, um novo judaísmo, em seu berço histórico. Emigramos não por razões negativas de fuga, escreveu David Ben-Gurion, nascido no Reino da Polônia em 1886. Para muitos de nós, o sentimento antissemita pouco teve a ver com nossa dedicação. O avô de Dani chegou à Palestina em 1919, quando os judeus representavam menos de 10% da população. Ao desembarcar do navio, jurou nunca mais pisar em outra terra, promessa que se manteve fiel. Apesar de não ser fluente em hebraico, jurou também nunca mais usar outro idioma. Como muitos pioneiros sionistas, era um antirreligioso ferrenho, e seu filho, o pai de Dani, não passou pelo ritual do Bar Mitzvah. Sua antipatia pela prática religiosa, no entanto, não implicava o desprezo pela Bíblia, que ele conhecia bem e que mesmo alguns dos mais seculares líderes sionistas adotavam como justificativa para o estabelecimento de um Estado judeu numa terra habitada por árabes. Nosso direito à Palestina não provém do mandato britânico ou da Declaração de Balfour. É anterior a eles, declarou Ben-Gurion a uma comissão real britânica. Declaro, em nome dos judeus, que a Bíblia é o nosso mandato. Dani tornou-se praticante aos 18 anos, depois de uma temporada em Lavi, um kibbutz fundado por sionistas britânicos religiosos em terras antes pertencentes a Lúbia, um vilarejo palestino próximo a Tiberíades e cuja população havia sido removida. Pouco depois, entrou para o exército, onde permaneceria por mais de 30 anos, adquirindo conhecimento territorial por meio do serviço e da residência em diversas regiões da Cisjordânia. Antes de Kfar Adumim, viveu no assentamento de Maale Riva, a leste de Hebron. Em fins de 1993, foi chamado ao gabinete do chefe do Estado-Maior das FDI, Ehud Barak, que precisava de alguém com seu conhecimento topográfico para tratar de assuntos de segurança na delegação que negociava os acordos de Oslo. Dani foi também nomeado diretor do que o Exército chamou de Divisão Arco-Íris, a unidade de planejamento estratégico e espacial das FDI para a Judéia e Samaria, o nome bíblico da Cisjordânia, posto no qual supervisionou a reconfiguração da região durante as negociações de Oslo. A perspectiva de uma força policial comandada pela OLP, atuando em cidades da Cisjordânia, era uma mudança radical para Israel. A fim de facilitar sua aceitação, Dani projetou uma nova rede de transportes destinada a separar os colonos judeus dos palestinos, com a construção de vias que lhes permitiriam passar ao largo das cidades e postos de controle palestinos, e o estabelecimento do que o exército chamou de estradas estéreis, às quais os árabes não teriam acesso. Paralelamente, Dani desenvolveu uma rede de passagens subterrâneas e rotas tortuosas destinadas aos palestinos impedidos de acessar as rodovias que atravessavam suas terras. Essas vias receberam o nome benevolente de Malha da Vida. No trato particular, as autoridades israelenses referiam-se a elas de maneira mais honesta. Em uma conversa com o embaixador americano em Tel Aviv, que resumia o diálogo num telegrama diplomático, o vice-ministro da Defesa de Israel chamou-as abertamente de estradas do apartheid. Se o principal tema dos acordos de Oslo foi a segregação, seus símbolos eram as barreiras construídas por Dani, postos de controle, bloqueios de estradas, vias de uso exclusivo de cidadãos israelenses e, sobretudo, cercas e muros. Em 1994, ano da fundação da AP, Israel instalou uma cerca ao redor de Gaza,
lançando as bases para a construção, anos mais tarde, do muro de separação na Cisjordânia. Dani imaginou que supervisionaria uma transição tranquila para a autonomia palestina. Após os 6 anos exaustivos da primeira intifada, pensava que os palestinos receberiam o que desejavam, o autogoverno, ao menos nos centros urbanos de Gaza e da Cisjordânia. No entanto, a violência dos oponentes aos acordos de Oslo, tanto judeus como palestinos, subverteu suas expectativas. Poucos meses após a cerimônia de assinatura do tratado no gramado da Casa Branca, um massacre terrível provocou o que Dani chamou de um grande balagã, um caos, tornando seu trabalho ainda mais urgente e complexo. Em fevereiro de 1994, Baruch Goldstein, um colono religioso nascido no Brooklyn, assassinou 29 fiéis palestinos em Hebrom. Goldstein escolheu uma data significativa para levar a cabo o atentado, o Purim, feriado de comemoração da história bíblica em que os judeus da Pérsia frustram uma conspiração para dizimá-los e, em seguida, matam todos os inimigos com o golpe da espada, com carnificina e destruição. Naquele ano, o Purim caiu na 3ª sexta-feira do Ramadã. Goldstein, morador de Kiryat Arba, nas proximidades de Hebrom, e capitão da reserva das FDI, vestiu o uniforme do exército, empunhou o fuzil e entrou na mesquita Ibrahimi durante a oração do amanhecer. Munido de fones de ouvido com cancelamento de ruído, disparou 111 tiros contra as fileiras de palestinos ajoelhados em oração. A matança durou 2 minutos, até que Goldstein ficou subjugado e espancado até a morte pela multidão. Seu túmulo num parque municipal de Kiryat Arba tornou-se um santuário e local de peregrinação. A inscrição diz: deu a alma pelo povo de Israel, a sua Torá e a sua terra, mãos limpas e coração puro. Em resposta, o exército intensificou sua campanha pela separação, em especial na região onde o ataque havia ocorrido. Hebrom era uma cidade de 120 mil palestinos, com 450 colonos judeus em seu centro, permanentemente protegidos por 3 batalhões do exército e pela polícia israelense. Embora representassem menos de 0,5% da população, a presença dos colonos restringia a liberdade de todos os demais habitantes da cidade. Após o massacre de Goldstein, eles continuaram a circular livremente, ao passo que as vítimas, os palestinos, foram submetidos a toques de recolher diurnos e noturnos, a invasões domiciliares, a instalação de novos postos de controle, a proibição de circular pelas estradas estéreis e ao fechamento de um mercado central e de diversas mesquitas. As consequências do derramamento de sangue do Purim não se restringiram a Hebrom, incluindo o primeiro atentado suicida a um ônibus reivindicado pelo Hamas como retaliação. Muitos ataques semelhantes se seguiram naquele ano e nos seguintes, e a arquitetura da segregação ganhou força. Ironicamente, aqueles que mais se opuseram aos acordos de Oslo, terroristas judeus e palestinos, foram também os que mais contribuíram para o processo de segmentação que constituía seu cerne. Dani via seu trabalho como o equilíbrio de 2 objetivos conflitantes: proporcionar segurança aos cidadãos israelenses e, ao mesmo tempo, garantir que a nova infraestrutura e a expansão dos assentamentos que ela favorecia não inviabilizasse a possibilidade de chegar a um acordo negociado. Apesar do aumento da violência e da contradição inerente à sua missão, Dani ainda acreditava que a paz estava no horizonte. À época, estava construindo uma casa em Kfar Adumim. Não via nenhum conflito entre a função de negociador e a construção de uma casa num território que os palestinos reivindicavam para seu futuro Estado. De fato, a exemplo da maioria dos israelenses,
Dani presumia que, qualquer que fosse o acordo final, Israel manteria Kfar Adumim, parte do bloco de assentamento de Maale Adumim, muito embora sua extremidade leste, o bairro de Alon, quase atingisse metade da largura da Cisjordânia. Dani dizia a si mesmo que os palestinos o aceitariam. Melhorar de vida é uma questão que não depende de quanta terra se recebe, e sim do que se faz com ela, dizia. Os mapas mais importantes dos acordos de Oslo, entre eles o que dividiu a Cisjordânia em 3 áreas, A, B e C, foram assinados por Dani. Elaborados em 1995, designaram diferentes níveis de soberania palestina. Na área A, as zonas urbanas, a AAP tinha maior grau de autonomia, com jurisdição sobre a segurança interna. A área B era composta de cidades e vilarejos de médio porte, nos quais Israel desejava se manter à frente da segurança, porém achava mais conveniente deixar os palestinos conduzirem os próprios assuntos municipais. E a área C, sob a administração israelense, consistia em todo o resto: áreas não urbanizadas, dentro, ao redor e entre cidades palestinas, zonas rurais, parques nacionais, bases militares, campos de tiro, assentamentos, estradas e parques industriais israelenses. A área C não apenas compreendia a maior parte da Cisjordânia, nos mapas originais de Dani, 73% da região, como era a única, contínua, um oceano de domínio israelense a envolver as 163 ilhas pertencentes às áreas A e B. Graças ao projeto de Dani, o que antes era um território palestino pontilhado de assentamentos israelenses, havia sido transformado em seu negativo fotográfico, uma Cisjordânia israelense cingindo dezenas de pequenos enclaves de soberania limitada palestina. Vocês transformaram nossa autonomia numa prisão para nós, declarou o principal negociador palestino, Abu Alá. Ciente de que a delegação palestina faria objeções aos mapas, que limitavam a área A a apenas 3% da Cisjordânia, Israel esperou até os últimos instantes das negociações de Oslo II para mostrá-los. Arafat explodiu. Isso são cantões. Vocês querem que eu aceite cantões. Vocês querem me destruir. Em seguida, retirou-se furioso. Os israelenses tentaram acalmá-lo oferecendo uma pequena expansão da área B. 3 dias depois, quando o major-general Ilan Biran, chefe do comando central das FDI, descreveu como a polícia palestina precisaria da permissão de Israel para circular fora da área A, Arafat teve um acesso de fúria. O que vocês estão pensando? Que meus policiais serão subordinados a vocês? Que humilharão minhas forças de segurança? Que pediremos sua permissão para ir a um vilarejo palestino na área B lidar com um roubo ou uma briga familiar? Isso não é acordo. Não serei humilhado por vocês. Não sou seu escravo. No final, Israel conseguiu o que queria. Arafat aceitou o que disse que rejeitaria. As terras palestinas foram encolhidas. Os assentamentos judaicos se expandiram e o sistema de Oslo, que deveria ser temporário, se consolidou. Israel, contudo, não obteve a paz que Dani esperava. Poucos anos mais tarde, o país se viu diante de uma violenta revolta.